Marvel Lucinerds! Estamos aqui no episódio de hoje falando de um quadrinho, Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, do selo Marvel Knights. Selo Marvel Knights, para quem não lembra, a gente já falou dele algumas vezes aqui. Sim. É o selo, quando a Marvel estava bem malzana das pernas, foi na época que ela estava ali, né, naquele período de fale ou não fale, o selo Marvel Knights foi justamente o que deu uma levantada na Marvel, e aí tem algumas obras como Caído Entre os Mortos, né, que a gente já fez a resenha, vai ter card aqui em cima. Isso. E o outro que a gente falou foi o Bem-vindo de Volta, Frank, acho que foi do Marvel Knights, né? também. Acho que era, Isso. E também vai ter card aqui exatamente. dele, né, que é do Garth Ennis. Garth Ennis. E fantástico, agora fantástico. Vamos falar de outra obra do Marvel Knights, que é o Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, e essa trazida por Grant Morrison. Grant Morrison, que não teve muita coisa escrita pela Marvel, né? Ele é muito verdade. Por escrever coisas para DC Comics. E aí isso que torna a obra mais singular ainda. O Grant Morrison ele passou uma fase nos X-Men, não foi? Isso, então. Foi uma das últimas poucas fases? Coisas ele, né, que ele escreveu. Então, fala um pouquinho, né? Vamos lá. Primeiro aspecto. A gente já falou um pouquinho do Grant Morrison. Sim. Grant Morrison. Alguns amam, outros odeiam. Isso, ele é de extremos. Ame-o ou odeio. Eu gosto muito dele. Eu gosto. Ele fez parte da invasão britânica. Da invasão britânica. Apesar de ter chegado um pouquinho depois, né? Isso. Escocês. E eu conheci quando, ainda na fase da revista DC 2000, eu li o Homem Animal dele, que é espetacular. É assim, eu não tenho mais as edições, acabei me desfazendo das edições DC 2000, não sei se tem um encadernado dessa fase dele do Homem Animal, pelo menos eu não encontrei ainda, e me arrependo de não ter na minha estante, porque é um material assim, muito bom, as histórias são de alto nível. O Grant Morrison, ele é meio polêmico. Sim. Porque a linguagem dele não costuma ser uma linguagem fácil, né? E ele costuma usar coisas de filosofia, metalinguagem. Sim. No próprio Homem Animal, por exemplo, ele usa de metalinguagem. Tem um episódio que ele aparece discutindo com os personagens. Aquela questão de metalinguagem. Entendi. Ele, o criador, falando com as é. criaturas. Então tem muito disso nele. E aqui não é muito diferente. Não, né? não. Porque ele usa de um contexto aqui. Vamos lá, do que se trata a história, né? É o Quarteto Fantástico sendo o Quarteto Fantástico. Sim. Reed Richards fazendo as pesquisas dele. Estão compilados aqui, na verdade foi publicado originalmente 4 edições. Isso. Né? De 20 e pouco, 22 páginas, eu acho. Curtinho. Ele ao todo... Ele ao todo são 124 páginas, aí tem as edições de 1 a 4 de Quarteto Fantástico, 1, 2, 3, 4, e mais uma historinha extraída de um Marvel Knights Double Shot número 2. Que é a única história do Nick Fury que ele escreveu. Isso. E é uma historietazinha bem curtinha. Curtinha mesmo. Então, o que eu acho interessante é que em cada edição ele se concentra para trabalhar um personagem. E ele trabalha justamente, tinha que ser o Grant Morrison para fazer isso, com um aspecto que, digamos assim, marca aquele personagem. Então, o fato, por exemplo, o primeiro é o Ben Green. Isso é logo na primeira página, viu, gente? E ele trabalha justamente o fato do Ben Green ser aquela pessoa irritada ou coisa, porque ele não aceita, porque ele se tornou um monstro. Por conta da experiência que ele teve lá, né? Que a gente vê muito no próprio filme, aquele primeiro lá, né? Que, né, parece que veio beber aqui, né? Isso, porque tem muitas referências coisa do aqui. Filme, eu também a mesma coisa. Quando eu li, eu falei, caramba, o primeiro filme eu acho que veio beber aqui. Porque... ele tem muito aspecto aqui. Tem. E é isso. Então, a trama é o Doutor Destino, né? Dr. Doom, Victor Von Doom, o grande... monarca, não sei se é monarca, ele é monarca, é monarca, né? O monarca da Lativéria, não é? E ele, mais uma vez, tentando destruir o quarteto. Só que destruir como? Utilizando justamente essas falhas de personalidade do Quarteto Fantástico contra eles, né? E aí a história destrincha por aí. Não deixa de ser de uma história de desconstrução. Sim. Não é? Ele desconstrói cada um deles... Né? À medida que a história vai passando, ele vai desconstruindo cada um deles justamente para trabalhar em prol da narrativa que ele está criando. Que é o que é tratado no filme, inclusive. Exatamente. Ele
usa que é o a fato criação, do Ben Green a não se desconstrução. aceitar, né? E ele utiliza isso contra contra o Red Richards, né? Que na verdade antagoniza mais com o Red Richards. Ele usa a questão da impulsividade do Johnny Storm. Isso. Né? Usa a questão da solidão da Sue. Inclusive, esse quadrinho, ele tem uma cena icônica. Não, a da Mulher Invisível, a do jantar. Sim! Porque ela passa Alicia, o jantar né? todo com a Alicia Masters invisível. É porque a Alicia, que era namorada do Ben Green, sim, não é? Ela é escultora, cega, né? E ela é cega. Então, é impressionante a sequência mesmo. Aí tá a Alicia cega conversando com o vazio e literalmente vazio, tanto para ela que não enxerga e pra gente que tá lendo o quadrinho porque a Sue tá invisível. Tá invisível e aí o pessoal diz que que o Grant Morrison aí quis passar justamente esse aspecto da mulher invisível se sentir realmente invisível aos olhos de quem ela ama, que é o Red Richards, que é outra característica dele, que quando ele está nas suas pesquisas ele se desconecta do mundo. Ele esquece, exatamente. E aí ela se sente invisível, e aí ela passa o jantar inteiro invisível. Então, olha as sutilezas, né? Aí você vê, ele traz o Namor, porque o Namor que tinha, né, uma queda pela Susan Richards. Eu não sei se eles chegaram a ficar, eu não acompanhei tantas histórias do Não, quarteto. eu também não. Não sei dizer se eles chegaram a ficar juntos em algum momento, mas ele era apaixonado, né? Ele foi apaixonado. Né, dele com a Susan. Isso. E aí ele traz até o próprio Namor de volta, justamente na tentativa de desconstruir a Sue Richards, pegando a solidão dela. Ele vai separando o quarteto, pegando essas fraquezas psicológicas. Exato. Esse é que é a grande sacada dessa obra, porque ele não é uma... Ele não utiliza, assim, de meios, digamos assim, de violência. Isso. Ele vai pelas sutilezas. Ele oferece uma coisa pro bem, né? Exato. Aí oferece outra coisa pra Sue. Ele oferece justamente aquilo que pra eles lhes falta. E aí ele vai trabalhando nesses espaços para no final dizer pro Red Richards, te derrotei porque eu consegui separar o quarteto, simplesmente dando a cada um aquilo que faltava para ele. E na prática, o Reed Richards, ele percebe. Sim. Não é? Ele percebe. E demora um pouco, mas ele percebe. Isso é típico do Grant Morrison. Lê um trechinho aqui para vocês. Isso é o Reed Richards falando com o Johnny Storm. Estou bem, Johnny. Você foi ótimo, como eu tinha certeza de que seria. Victor, no caso, o Dr. Destino, né? Victor Von Doom, está tentando jogar um tipo de... Aí aqui é Grant Morrison. Xadrez quadridimensional com nossas vidas e mentes. Mas suas estratégias são rígidas e previsíveis. Xadrez quadridimensional. Isso é típico da cabeça do Grant Morrison. Isso só podia sair de lá mesmo. Exato. Não é? Ele leva as coisas para realmente um outro nível. E na prática é isso. É como se o Von Doom estivesse trabalhando ali, mexendo com as realidades individuais de cada um. O Reed percebe e começa a disputar. E tanto é que vocês vão ver as inserções, né, para quem tiver oportunidade de ler, vocês vão ver as inserções justamente das jogadas aí, subaposta, 010, 05, 05, robô destino para 0... Como se fossem realmente jogadas, tipo... Posicionando suas peças. Cavalo do rei na casa do bispo 3 da rainha, sabe? Como se estivesse passando as jogadas como um grande tabuleiro de xadrez. E, gente, o Grant Morrison, ele é genial. Ele é genial. Outro aspecto que me chama a atenção nessa obra é a arte da... Sim, é o Jay Lee, né? Ou Jai, eu não sei quem. Se é homem, se é mulher. Também não sei. Mas que não eu vem sempre aqui. chamei de Jay Lee. Valtinho não tá aqui, então não dá pra vai ter que nos esclarecer. A gente vai pesquisar e vai ser. Mas me lembra um estilo noir. Né? Sim, é outro aspecto fantástico da arte. Gostei, que é muito diferente do que se comumente vê na questão das histórias do quarteto. Você vê que a paleta de cores fria. Até muito. O Johnny, inclusive, as chamas dele, você vê que tem uma paleta mais escura. Vê a sequência. Isso, os planos são mais sombrios. Então, me lembra muito uma arte realmente noir, que é outra coisa que torna essa obra... Eu acho que a palavra que definiria isso aqui seria singular. É uma obra singular. Porque pega-se o Quarteto Fantástico, que é a família primordial da Marvel, né? A família fundamental da Marvel. Durante muito tempo,
foi a menina dos olhos do Stan Lee. Do Stan Lee, né? Do Stan Lee. Então pega-se o Quarteto Fantástico, né? Tradição, né? Aquela coisa, é a família fundamental. E foi um quadrinho que vendeu muito na Marvel, durante muito tempo foi o top de venda deles. Lançou alguns heróis, eu acho que inclusive o próprio Pantera, não sei. Não, é porque o Pantera ele assumiu a posição do Reed Richards quando ele saiu de Lua de Mel, não foi? Mas eu acho que ele é apresentado, não me lembro agora se é na história do Homem-Aranha, ou na história do Quarteto. A apresentação porque dele. Porque acho que a primeira história do Pantera, primeira aparição, ele era um vilão do Quarteto. Na verdade não é propriamente um vilão, mas ele entrava em oposição, entendi. Que ele entra para derrotar o Quarteto Fantástico, depois na história ele disse que na verdade precisava derrotar o Quarteto para se mostrar capaz de vingar o pai. A primeira história dele é nessa linha. Eu acho que foi publicado numa revista do Quarteto. Entendi. A gente confirma isso. De qualquer forma, então pega-se o Quarteto Fantástico, família primordial da Marvel, né, fundamental, e aí coloca-se Grant Morrison, um especialista em desconstruir. Ele faz melhor, né? E eu diria que ele é um especialista em desconstruir. Ele tem uma capacidade de entender, como você bem descreveu, ele entende sutilezas, ele pega as sutilezas dos personagens e trabalha em cima disso. Então ele vai, e talvez não nas camadas mais óbvias dos personagens, exatamente. Ele pega camadas que estão mais escondidas, e aí a partir daquilo ali ele joga a história dele. E é como eu falei, ele é polêmico porque a linguagem, não só a linguagem do balãozinho, da fala, mas a narrativa visual que ele passa para os artistas que acompanham ele não é fácil de entender também. Não é. Ela é um pouco, ela é densa. Como boa parte dos escritores britânicos, o Alan Moore, exatamente. É um traço deles. Exatamente, Alan Moore, o Gaiman, o próprio Morrison. Então, é uma leitura que é prazerosa sim, tá? Que fique claro, eu sou fãzão do Grant Morrison, eu sou muito fã. Eu só tenho uma crítica a essa edição. Eu acho que... Porque ela fecha no que seria o capítulo do Reed Richards, e aí eu achei o final um pouco apressado. Eu achei que ela merecia uma quinta edição. Talvez eles tenham pensado nisso. 4, porque representa o 4 do quarteto. Né? Pra ficar icônico, né? 1, 2, 3, 4 e tal. Eu acho que ele merecia uma quinta edição para o final ser um pouquinho melhor alongado e melhor trabalhado. Exato, mas no final das contas, o Grant Morrison ele tem uma capacidade de entregar histórias que são marcantes. Nossa, por onde ele passa, embora seja polêmica, aqui por exemplo, a polêmica é porque algumas pessoas não reconhecem o quarteto clássico aqui. E a crítica é essa. Agora, ame ou odeio, ele não é ignorado por onde ele passa. Não é. Absolutamente o contrário. Não é? E essa história realmente, ela pode ser difícil, a digestão dela pode se tornar um pouco difícil, justamente como a gente estava falando. Tanto o aspecto da narrativa dos balões, né, as falas dos personagens, são falas que às vezes podem levar para caminhos que são mais complexos para o entendimento. E eu acho que ele deve dar trabalho para os artistas que trabalham com ele, porque a narrativa visual que ele passa não é de fácil entendimento também. Os planos que ele cobra aqui, não sei se ele dá alguma liberdade, eu não sei como é o estilo de roteirização dele. Mas você pega tomadas assim que eu me colocando no lugar do artista aqui, eu falei, rapaz, para desenhar isso aqui, como será que veio a descrição para chegar nesse contexto aqui, nessa composição visual? É tenso. Outra coisa que eu gosto justamente dele é isso, é que ele trabalha nuances, aspectos dos personagens que outros autores normalmente passariam despercebidos. Por exemplo, ele atribui a parte, né, da vitória do Reed Richards ao descobrir o plano do Senhor Destino a uma elasticonsciência. Ou seja, os poderes elásticos do Senhor Fantástico não são só do corpo. Olha o nível que o cara vai buscar. Não, foi bom você ter tocado nisso. Porque deixa claro, que fique claro, tá? Antes do deixar claro, com perdão do trocadilho aí, da redundância. Mas o Reed Richards, ele já era inteligente. Muitíssimo inteligente. Muitíssimo. Ele concebe a viagem. Exatamente. Não é? Né, causa o acidente que deu poderes a eles. O bombardeio dos raios cósmicos. Mas o que fica interessante e que
realmente o Grant Morrison ele meio que tenta explicar de maneira sutil é que essa inteligência do Senhor Fantástico, o Reed Richards, ela aumentou e aumenta, talvez exponencialmente, tendendo ao infinito sempre, justamente pela capacidade de elasticidade que ele tem, que não é só do corpo, é da consciência e da inteligência. E é engraçado que aqui eles falam, depois o Reed descobre um novo universo, aí a gente vai lá e faz umas aventuras e fica tudo bem. E ele descobre essas coisas dentro da consciência dele. Gente, isso é coisa do Grant Morrison. Olha, é fantástico. Olha a conexão que o cara faz. Né? A expansão da inteligência está ligada aos poderes elásticos também. Exatamente. Nós recomendamos muito. Porque é uma edição barata, até porque capa cartão, nesse caso, né? E não são muitas páginas. E pela singularidade, pela marcar o ponto dela, realmente é uma história muito diferenciada do quarteto. Coisa que você não vê todo dia. Ainda mais que Grant Morrison escrevendo na Marvel, que não tem muitas coisas que ele escreveu lá. E essa aqui é uma edição que realmente é marcante. Vale a pena. Então é isso. Marvel Knights, do selo Marvel Knights, Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4, do Grant Morrison. Na fase que a Marvel estava arriscando para sair do buraco. Isso. Não é? Então, marca histórico realmente. Recomendadíssimo. O Valtinho tá aqui para dar uma batidinha, né? Bota embaixo do sovaco alguns segundos. Sim. Recomendado. Tá? Então é isso. Quarteto Fantástico 1, 2, 3, 4. Então, podemos dar por satisfeitos, né? Finalizar nossos trabalhos. Exato. Novamente pedindo, se você acompanhou a gente até aqui, dê o like nesse vídeo, compartilhe, espalhe a palavra aí com os outros nerds espalhados, desgarrados pelo planeta, pelo universo. Exatamente. E, para finalizar nosso trabalho, Youssef, nossa frase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com xadrez quadridimensional jogado por Victor Von Doom, nem com a elástica consciência do Reed Richards. Bazinhos, Calucinerds. Grande abraço para vocês. Valeu, gente. Tem que ir pensando. É isso mesmo. Fazer as conexões. E aí sempre vai. E aí é legal porque no final das contas ela nunca fica